Estamos na página 61, concluímos a página 61. Vamos agora à página 62 do nosso material didático. Agora vamos falar sobre os judeus no Brasil. Eu dei destaque à perseguição na Europa, primeiro na Espanha e depois em Portugal, que a princípio era simpático aos judeus, o rei Dom Emanuel, né? Mas ele teve também que expulsar os judeus de Portugal. Então, eu coloquei aí, capítulo 5, Judeus no Brasil, coloquei uma capa, né, da revista histórica da Biblioteca Nacional. É uma revista bem interessante. Se vocês quiserem comprar essa revista, né, Judeus no Brasil, Terra Prometida nos Trópicos. Por quê? Os judeus verão o Brasil, as Américas, né? Eles verão como uma terra prometida. Tanto os judeus quanto os anabatistas também, sendo que os judeus tinham uma condição financeira melhor. Os anabatistas eram normalmente muito pobres, ok? Então, os judeus, tendo a condição melhor, o que eles podiam fazer? Eles podiam ir para uma determinada região, normalmente com um apoio financeiro, esses que tinham apoio financeiro, né, e fundar grandes comunidades, abrir até comércio, porque todas essas regiões, tanto a América do Sul, quanto a América Central, quanto a América do Norte, vai crescer o comércio, porque vai ter exploração de prata. A Espanha vai encontrar muita prata na América Central, na Bolívia. Depois Portugal vai encontrar ouro no Brasil, mas a princípio Portugal não encontra muita coisa no Brasil. Mas então os judeus eles vão ocupar esse espaço, sempre lembrando, os judeus, ainda, além de serem abençoados por Deus, não, eles tinham uma leitura boa, em geral, toda a população lia. Então isso facilitava para eles terem uma condição financeira melhor, né? Quem estuda mais tem uma condição financeira melhor. Bom, então eu comento aí, o Brasil chegou a ser chamado de Terra Prometida dos Trópicos pelos judeus que fugiam da Europa, poder chegar num local onde não havia, vamos dizer, nenhum católico para ele perseguir, porque ele poderia chegar, por exemplo, na América do Norte, ocupar um espaço lá, um espaço bem deserto, que não tinha nenhuma cidade por perto, e uma comunidade de 100 judeus, 50 judeus, e eles fundavam um local ali, começavam a viver, e ali vai até no futuro se tornar cidade. Isso nós conhecemos na história, tanto dos Estados Unidos quanto do Brasil, né? Bom, interessante que a vinda para o Brasil, eu coloquei aí também a capa dessa revista, né, da Biblioteca Nacional, eu recomendo a vocês, ele vai contar exatamente a história de como os judeus eles são expulsos para o Brasil. Bom, o que é interessante, né? Apesar do homem que guia, que lidera essas embarcações que vieram para o Brasil, ser chamado de Pedro Álvares Cabral, ele não tinha nada de convertido a Cristo, né? Mas é interessante, né? E até alguns usam o nome do rei Dom Emanuel, que foi o rei de Portugal, que enviou Pedro Álvares Cabral, né? Dom Emanuel, mas ele era um católico, né? Simpático aos judeus, mas que está expulsando os judeus por conta do acordo com a Igreja Católica e com a Espanha. Então, mas o nome dele, o fato de ser Emanuel, também é usado como exemplo. E quando eles chegam aqui no Brasil, na Páscoa, isso é significativo também, né? Tanto vocês lembram, foi chamado Monte Pascoal. Então ele chega aqui numa Páscoa. E o nome que eles chamam, vamos dizer, essa terra, é Cruz Verdadeira, né? Vera Cruz, ok? Depois Terra de Santa Cruz. Então, vamos dizer, os personagens ligados eram católicos, vamos dizer, que fizeram tinham esses nomes, mas que não eram cristãos. Mas eu sempre digo, não é impossível Deus usar alguém que não seja cristão. Usou Nabucodonosor, usou Ciro,
tá bom? Então, de alguma maneira, os judeus estavam sendo abençoados por esse rei, Dom Emanuel, e pelo católico Dom Pedro, né? Do católico Pedro Álvares Cabral, desculpa. Bom, também teve uma outra aula que eu falei para vocês, lembrar que o nome que eles vão chamar mais tarde de Brasil, esse nome ele vem de judeus, tá bom? Brasil, antigamente se escrevia com Z, a origem dele é Barzilai, um judeu, que esse é um nome comum na Bíblia, aparece até na Bíblia, nos dias de Davi, um amigo de Davi, e Barzilai, ele tem as letras iniciais do nome das esposas de Israel, né? B de Bila, R de Raquel, Z de Zilpa e L de Leia. Então é uma coincidência interessante, por conta do nome desse homem, que ele vai começar a negociar. Ele é um judeu, chamado Barzilai, que ele vai começar a negociar o pau-brasil, né? Porque era uma madeira vermelha e o comércio estava procurando essa madeira. Tá bom? Então eles começaram a chamar de pau de Barzilai, pau-brasil, ficou pau-brasil. E acabou que a terra, tendo muito pau-brasil sendo negociado, a terra acabou sendo chamada de Brasil. Ou seja, considerando coincidência ou não, de alguma maneira, os judeus e o Brasil, eles têm uma certa ligação. E eu acredito mesmo, porque Deus tinha que tirar os judeus da Europa. Pelo menos aqui a atuação da Igreja Católica não seria tão grande. Nem das igrejas protestantes também, que vai ter país protestante que os judeus, como a Alemanha, de Lutero, os judeus vão ter que sair, porque Lutero mandou botar fogo nas sinagogas deles. Então, a situação dos judeus, eles tinham que ter um local de escape. Então, daí eles começaram a falar como uma terra santa, uma terra prometida, tá, nesse novo local. E nós veremos agora exemplos interessantes, né, de judeus que influenciam na história do Brasil, ok?